Bom, então iniciando aqui, nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre reflexão da luz e espelhos planos. Então, na verdade, eu poderia falar também que são as leis da reflexão, espelhos planos, mas eu acho que assim dá para seguir com esse título. Então, como eu falei, para começar, a gente pode entrar aqui nas leis da reflexão, né? Então, já para começar fundamentando algumas coisas. Então, um, o raio incidente o raio refletido deixa eu voltar aqui um pouquinho, raio refletido e anormal estão no mesmo plano. Então essa é a primeira lei aqui. Então se eu tenho um raio de luz incidindo sobre uma superfície reflexiva, e eu vou desenhar aqui isso meio que em perspectiva aqui, pensar aqui num plano, e aqui um plano de incidência. Então eu tenho aqui, ó, o raio incidente, o raio refletido, e a normal sob o mesmo plano. Eu não vou fazer figura na parte de baixo, mas dá para entender aqui, ó. O raio vai bater aqui, né? Esse aqui é o plano de incidência. Esse aqui é o plano de incidência. Né? Vou chamar esse plano de alfa. E esse aqui é o plano ao qual eu me referi. Que é esse aqui, ó, mesmo plano. Aqui, ó, tem o ângulo de incidência. Isso aqui é a normal de incidência. Deixa eu usar outra cor aqui. Isso aqui é a normal. Vamos chamar aqui de N. Esse ângulo aqui é de 90. Esse ângulo aqui é o ângulo de incidência. Esse ângulo é o ângulo de reflexão. Esse é o raio incidente. E esse é o raio refletido. Né? Então, o ângulo de incidência, né, e o de reflexão vão ser iguais. Essa é a segunda lei.
Mas a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é isso aí, que RI e RR e N estão no mesmo plano, ou seja, isso aqui é um triângulo. Essa linha aqui, ó, isso que eu desenhei aqui é um triângulo, tá? E essa N aqui, essa normal é a bissetriz desse ângulo. É, a segunda lei é que, então, 2 é o raio incidente, ou vou logo colocar assim, ó, o ângulo de incidência é igual ao ângulo, é igual ao ângulo de reflexão. Reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E quem é o ângulo de incidência? É o ângulo entre o raio incidente e a normal. Esse ângulo de incidência é o ângulo I. E o ângulo de reflexão é o ângulo R. Então, esse ângulo aqui, de verde aqui, ó, é igual a esse outro ângulo aqui, também de verde. O que quer dizer, como eu já falei, que isso aqui, N, é uma bissetriz. Né? Beleza? Ou seja, a normal é bissetriz. Eu vou colocar aqui, ó. Ou seja, isso vai ajudar lá na frente, então vou deixar claro logo. Ou seja, a normal é uma bissetriz. Pronto. Então, bom, dito isso, né, feitas essas considerações, a gente consegue aí colocar determinadas características. A primeira delas é a formação de uma imagem. Então, aqui, ó, formação da imagem. Então, para formar a imagem, né, eu preciso entender que ela só pode ser formada de duas maneiras. Um, cruzamento ou interseção de raios de luz. Não é o que vai acontecer aqui. Nesse caso, quando a gente tem cruzamento de raios de luz, a gente diz que o ponto imagem, ele é real. Tá? Depois a gente vai falar mais sobre sistemas ópticos. E dois, cruzamento
de prolongamentos de raios. É o que vai acontecer no espelho plano, e a gente diz que nesse caso o ponto imagem é virtual. Ponto imagem virtual. No caso do espelho plano, né, o ponto imagem ele vai ser virtual. Vou mostrar como. Então, vamos supor, né, que você tenha um espelho plano aqui. Vou desenhar ele de azul. Então, vamos supor que você tem um espelho plano. Um espelho plano cuja superfície de reflexão é a parte de cima, a parte de baixo é a parte de trás do espelho. Vamos pegar um ponto P aqui, ó. Né? Esse ponto P, ele está emitindo luz. Um dos raios vai atingir o espelho assim, de forma perpendicular ao espelho, com um ângulo de incidência igual a zero. Cuidado que o ângulo de incidência é o ângulo entre a normal, né, e o raio. Então aqui o ângulo de incidência é zero, não é 90. 90 é o ângulo com o espelho. Ok. E outro raio vai fazer isso. Ó. Outro raio vai fazer isso. Vou fazer de outra cor o segundo raio. O segundo raio vai fazer isso. E vai refletir. Então, esse segundo raio, né, que vai se refletir, como a gente viu, ele vai formar com a normal o ângulo de incidência, que é igual ao ângulo de reflexão. Então, aqui, ó, eu vou ter um ângulo e o mesmo ângulo eu vou ter aqui. Beleza. Só que aí, esse raio de luz que foi para lá, se ele for prolongado, ele vem aqui para baixo. E o raio verde, se ele for prolongado, ele vem aqui para baixo. Então, aqui embaixo, então eu tinha um ponto P aqui em cima, que era o ponto objeto. Esse P aqui, ó, era o ponto objeto real. E por que que ele é real? Porque ele é formado por cruzamentos de raios emergentes. Tem luz saindo dele. Então, ele é um ponto objeto real. Ele está emitindo luz. Ok. Os prolongamentos dos raios verde e vermelho se cruzam. Aqui embaixo. Vou fazer de azul escuro. Formando um ponto P', que é um ponto imagem virtual. E por que que ele é virtual? Porque ele é formado por prolongamentos de raios e não por raios de luz. Só que esse ângulo aqui, ó, de 90, vai aparecer aqui. Esse mesmo ângulo vai aparecer aqui, né? Por quê? Porque se eu sei, né, que esses dois juntos formam 90, mas se isso aqui é 90, já que ali é, né, bissetriz, aliás, não precisam formar 90, né? Mas se eu sei, deixa eu voltar aqui. Se eu sei que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, ó,
que o caso que é 90 é um caso particular. Esse caso aqui, ó, vai ser um ângulo roxo, vai ser o ângulo roxo aqui. E aí fica claro, né? Porque se eu sei que a soma antes era 90, aqui, ó, tem que continuar sendo 90, né? Então, o caso que eu ia usar como exemplo era um caso particular. Serviria como ideia, mas não seria o caso geral. Eu ia dizer que se ali é 90, de baixo é, mas enfim, não precisa ser 90, pode ser qualquer coisa. Então tá aqui a normal, aqui tá o raio incidente, aqui tá o raio refletido, aqui é 90, esses dois são iguais e aqui é 90. Conclusão, esses dois triângulos, né, o triângulo P, vamos chamar aqui de A, vamos chamar aqui de B e aqui de P', né? Esses dois triângulos, eles são congruentes. Então, essa distância aqui, ó, essa distância D entre o ponto objeto e o ponto imagem são iguais, né? Essa distância tem que ser igual a essa. Por quê? Porque esse triângulo e esse triângulo são congruentes, certo? Mesmos ângulos e um lado comum, né? Ou seja, pelo caso ALA, eles são congruentes. Então, um espelho plano, o que eu vou saber aqui, ó? Um espelho plano sempre conjuga imagens cuja distância, né, do objeto ao espelho é a mesma da imagem ao espelho. Então a gente acaba concluindo isso, né? Que a imagem, né, ela vai estar uma distância do espelho. Ele conjuga a imagem com a distância do objeto ao espelho é a mesma das médias. Eu podia ter escrito, deixa eu. Não, talvez esteja, tá bom assim. Um espelho plano sempre conjuga imagem cuja distância ao espelho é a mesma do objeto ao espelho. Aqui eu botei distância do objeto ao espelho é a mesma da imagem. Quer dizer, eu fui prolixo aqui, mas acho que dá para entender. E isso vai me ajudar em alguns aspectos. Por exemplo, ó, objetos extensos. Objetos. O que vai acontecer com objetos extensos? Se eu tiver um espelho e quero formar a imagem, né, desse objeto, ó, eu tenho aqui um espelho e aqui eu tenho um objeto qualquer extenso, com 3 pontos. A, B, A, B e C, né? Digamos que isso aqui é um triângulo. Um triângulo A, B, C. Como que vai se formar a imagem? A imagem vai se formar da seguinte maneira. Você vai ter um B do lado de cá. Vamos chamar de B'.
que tem que estar à mesma distância. Você vai ter um A que tem que estar à mesma distância e um C que tem que estar à mesma distância. Então, quando você ligar aqui, ó, quando você ligar, né, embora o meu desenho esteja meio tortinho, acho que dá para entender que essas distâncias, né, essa, essa e essa, né, tá quase, não fica igual, ficou igualzinho porque eu não, enfim, mas acho que dá para relevar isso. Se essa distância foi igual a essa distância foi igual a e essa distância foi igual a essa da direita é a imagem do objeto à esquerda. Essas imagens são chamadas de estigmáticas. Por que estigmáticas? Porque elas são perfeitamente sobrepostas, né? Não vai causar imagem distorcida, não vai causar imagem, tipo, duas imagens que não se sobrepõem, né? São perfeitas. Não existem aquelas imagens tipo fantasma, né? Que você fica duas imagens que não sobrepõem. Lembra que o nome da doença em que não se formam imagens estigmáticas é o astigmatismo. Ó, astigmatismo é o nome da doença, que é quando o olho ele não tem é, uma esfera, não é uma esfera perfeita, então o eixo em dois planos é diferente, formando duas imagens não sobrepostas. E elas são enantiomorfas. O que significa isso? Elas são imagens enantiomorfas. Se você pegar uma e girar ela assim, ó, ela se sobrepõe perfeitamente à outra. Mas se você colocar uma em cima da outra, elas não se sobrepõem, tá? Isso acontece muito quando a gente escreve uma palavra, né? Você escreve a palavra A, B, C em frente a um espelho, você vai ver do outro lado A, algo assim, né? C, B, A, né? E não ABC, né? Então, é claro que meu desenho aqui não está perfeito, que eu teria que conseguir escrever perfeitamente ao contrário, né? Eu não consigo. Mas a ideia é que se perceba que se eu girar assim, né, ou assim, por trás do espelho, elas se encaixam, né? Não é transladar, é girar, né? Isso se chama enantiomorfismo. A mão direita e a mão esquerda se sobrepõem quando você gira, tá? Então, para objetos extensos, é isso que você vai fazer. Você vai usar aí esse artifício de colocar, né, os pontos numa determinada posição e ligar. Outra coisa também é que, por exemplo, você pode querer saber qual é o campo visual de um espelho, né? E aí, vamos supor que eu tenha, né, um espelho aqui, ó,
Melhor fazer mais para baixo aqui. E eu tenho uma pessoa no ponto O. E aí eu quero saber quais dos pontos A, B, C, D a pessoa consegue enxergar olhando para o espelho. Qual é o segredo aqui? Primeira coisa, desenhar uma linha, completando aqui e aqui. E depois, ou você posiciona os pontos atrás do espelho à mesma distância que eles estão dessa reta azul, ou você pega, para evitar o trabalho, o ponto onde está o observador e posiciona esse ponto onde está o observador atrás do espelho. É isso que eu vou fazer. Vou posicionar o observador atrás do espelho. Então, o observador, ele tem essa distância aqui, ó, do espelho. Então, do lado de cá, eu teria que ter o observador. Depois, você vai ligar o observador a cada um a essa borda aqui, né? Ó, esse é o campo visual do observador. É claro que ali na ponta eu não estou conseguindo passar certinho, mas esse é o campo visual do espelho. Porque se eu virasse assim, ó, os raios de luz fariam esse caminho, no máximo, né? Então, esse seria um caminho do raio que pega na borda superior e esse seria o caminho do raio que pega na borda inferior. Então, apenas o ponto B seria visto. Porque repare, se você prolongasse o próprio raio aqui, ó, né? Eu não fiz isso, mas se você prolongasse o próprio raio, o ponto B seria o único que estaria dentro dessa região. Os demais não estariam dentro dessa região. Então, a imagem de Belinha, né, seria o único que, a única, né, que estaria dentro dessa região. Então, você consegue aí delimitar o campo visual de um espelho fazendo isso. Isso vai ajudar muito aí a resolver problemas com o espelho. Um dos problemas que é resolvido usando essa ideia é a ideia seguinte. Você tem uma fonte de luz que está num ponto A, está no ponto A, e essa fonte de luz vai iluminar um objeto aqui no ponto B. Digamos que a distância do ponto A para o espelho aqui no chão, ou para o chão, né, seja de 2 metros. Que do lado de cá seja 3 metros. Beleza? E que, né, a distância horizontal entre esses pontos, que é a distância daqui até aqui, seja de 24 metros.
onde deve estar um espelho, né? Onde deve estar um espelho, ou seja, em que ponto P deve estar um espelho, de modo que a luz proveniente de A bata nesse espelho e depois siga diretamente para B, tá? Esse é um problema simples, cuja ideia pode ser resolvida da seguinte maneira. Como A está, né, posicionada numa distância de 2 metros, eu posso pegar aqui, ó, essa distância e prolongar ela para a parte de baixo aqui, também com 2 metros. A partir daqui eu posso ligar diretamente para o ponto B. E aí, esse ponto aqui, ó, é o ponto que me interessa. Então, a linha que a luz vai percorrer não é a linha vermelha. É essa linha em azul, cujo caminho é menor. E como que eu sei que é menor? Porque se você olhar, né, o caminho percorrido de azul e o caminho percorrido de vermelho, percebe-se que o caminho percorrido de vermelho, ó, ele é maior do que o caminho percorrido de azul, porque forma um triângulo. E em qualquer triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois. Então, se eu usar o ponto P como referência, o caminho vermelho é maior. Mas e como que eu vou achar isso? Bom, eu vou chamar esse pedaço aqui de x até aqui. Desse lado eu vou ter 24 menos x. E como a gente bem sabe, esse ângulo que aparece aqui, ó, esse ângulo que aparece aqui, né, ele é igual ao ângulo que aparece aqui, que por sua vez vai ser igual ao ângulo que aparece aqui. Logo, os triângulos, né, aqui é um ângulo reto, aqui é um ângulo reto, então o triângulo B, vamos chamar esse ponto aqui de C, BC, aqui H1, aqui H2, o triângulo BCH1 é semelhante ao triângulo BCH2, porque esse ângulo aqui, ó, também tem que ser o mesmo, esse aqui, né? Então o triângulo BCH1 e o triângulo BCH2 tem que ser iguais. Iguais não, semelhantes. Então x estará para 24 menos x, assim como 2 está para 3. Então ficamos com 3x igual a 48 menos 2x. Então 5x igual a 48, de onde você vai tirar que o x, então, tem que ser 9,6 metros, certo? Então, a distância de C até o ponto onde, né, se projeta o A é 9,6. Então, é 9,6 do ponto, né, da sombra do A aqui, ó, da base do poste da A, sei lá. Essa distância aqui é 9,6. Obviamente, do outro lado, você vai tirar 10, 14, 14,4. Certo? Pronto, então esse problema ele é resolvido usando a mesma ideia do campo visual do espelho, né? Repare que a ideia é a mesma do campo visual. Bom, mas
que mais que eu preciso saber sobre espelho? O que que acontece se o espelho translada? Ou seja, se o espelho se afasta ou se aproxima do observador. Então, primeiro a gente viu como faz a imagem, viu o que que acontece com objetos extensos e agora viu como é o campo visual de um espelho. O que que acontece com a translação de um espelho, né? Então, translação de um espelho. Translação de um espelho. Vamos supor que você tem aqui um espelho e na frente desse espelho um objeto. Então vamos supor que aqui, ó, você tem lá é, um objeto. Vamos dizer que seja uma pessoa. Então aqui você tem uma pessoa e que essa pessoa ela está a uma determinada distância do espelho, né? Então digamos que ela esteja naquela posição ali. Aqui vai estar a imagem. Tá? Tô tentando fazer igual, mas não sei se eu vou conseguir. Então aqui tá, né, a imagem. E aí, essa, né, distância tem que ser igual a essa. Vamos chamar essa distância aqui de x, x. Então essa distância é x, essa distância é x. Aí digamos que essa pessoa se afasta para cá, vindo parar aqui. Então digamos que ela veio parar aqui. Bom, a sua imagem então também vai se afastar, vindo parar também aqui. Então, se antes a distância era x e a pessoa andou para trás de uma distância d ou para frente, tanto faz, né? Isso não depende de para onde ela está andando. Ela podia estar onde está o laranja e foi para onde está o marrom, ou ela pode fazer o contrário. Vamos chamar isso aqui de d, d, certo? Então repare, se, né, a pessoa se afasta x, não, se a pessoa anda, né, anda uma distância d, a pessoa andou uma distância d, agora a imagem, né, passa a estar também mais para trás
de uma distância d também. Ou seja, se a pessoa andou d para trás, né? Então, qual era a distância entre a pessoa e a imagem antes? 2x. Então, então, vamos lá. Antes, a distância entre a pessoa e a imagem era 2x. Depois, a distância. Então, antes era 2x. E depois passou a ser 2x mais 2d. Então, qual é a diferença entre uma coisa e outra? 2x, aliás, a maior é 2x mais 2d, né? Então, 2x mais 2d menos 2x vai dar 2d, que foi o que a gente falou antes, né? Se a pessoa caminhar de uma distância d, a imagem caminha também de uma distância d, totalizando uma distância 2d. Ok. Então, se agora eu tenho uma distância 2d, né, qual foi a velocidade média do espelho e qual foi a velocidade média da pessoa? A velocidade média da pessoa foi x, não, d, né, ela andou d sobre t, certo? Ou seja, ela andou d sobre t. Já a sua imagem, né, em relação a ela, andou 2d sobre t. Né? Ou você pode pensar em qual foi o deslocamento de uma e qual foi o deslocamento da outra, né? O deslocamento da pessoa foi de d. E o deslocamento da imagem, da pessoa em relação ao espelho, né? Vamos dizer assim, foi d. Da imagem em relação ao espelho, também foi d. Só que da pessoa em relação à sua imagem foi 2d. Então, a velocidade da imagem, né, vai ser 2d sobre ΔT. Ou seja, a velocidade relativa da imagem é o dobro. Eu vou colocar um menos aqui na frente porque, né, a imagem se locomove para cá, enquanto a pessoa se locomove para cá. Então, se a pessoa se locomove positivamente, a imagem tem que se locomover negativamente. Então, só vou colocar esse menos por isso. Vai ficar 2 vezes a velocidade média da pessoa. Então, a velocidade de translação da imagem em relação à pessoa, certo? Em relação à pessoa é o dobro, tá? Em relação à pessoa é o dobro, não em relação ao espelho. Vou repetir. Em relação ao espelho, uma anda com V, a outra anda com menos V. Tá, ó. Então vou botar aqui, ó. Observação. 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 Em relação ao espelho, a velocidade da pessoa, velocidade do objeto é igual a menos a velocidade da pessoa. Só que em relação à pessoa, se a pessoa se afastou d, a imagem se afastou 2d dela. Então, se a pessoa andou d num tempo t, a imagem andou 2d num tempo t. Então, a velocidade de afastamento da pessoa em relação à sua imagem é menos 2 vezes a sua velocidade. Mas isso quando a pessoa anda.
né? O que que acontece quando o espelho anda? A mesma coisa, tá? Quando o espelho se move, né, acontece exatamente o mesmo efeito. Então, vou fazer de novo a figura. Tem aqui uma linha, na qual você tem um espelho. Vamos colocar esse espelho mais para cá, só para facilitar. Você tem uma pessoa que vai ficar aqui fixa. Essa pessoa vai ter uma imagem aqui. Então, tá lá, a pessoa e a sua imagem. Aí digamos que o espelho agora está mais para frente. Que o espelho agora está aqui. Não vou afastar tanto, não. Vou botar o espelho aqui. Pronto. Se a pessoa continua no mesmo lugar, aí a pessoa está no mesmo lugar. Se a pessoa está no mesmo lugar, a sua imagem agora vai estar aqui. A pessoa continua no mesmo lugar, a imagem vai estar aqui. Então, antes, a pessoa estava a uma distância x, sua imagem estava a uma distância 2x. Agora a pessoa está a uma distância x mais d, a imagem está a uma distância x mais d. Então, enquanto o espelho andou d, o espelho ele andou d para frente, certo? Saiu dessa posição para essa, a imagem saiu da posição em que ela tinha uma distância x do espelho para uma distância x mais d, né? Passando a estar, né, da pessoa uma distância 2d, tá? Então essa aqui é a distância da pessoa, a distância toda aqui, ó, 2x mais 2d. Vou colocar embaixo aqui, fazer de marrom aqui. Então essa distância aqui, ó, 2x mais 2d, enquanto antes era 2x. Então a variação foi 2d. A variação foi de 2d. Então, enquanto o espelho se locomove com a velocidade d sobre t, a imagem se locomove em relação ao observador com a velocidade 2d sobre t. Então, a velocidade da imagem em relação à pessoa é 2 vezes a velocidade do espelho em relação à pessoa. Lembrando que, nesse caso, o sinal não vai mudar, porque, como é o espelho que vai se mover e a imagem vai se mover na mesma direção, certo? Então, a gente não precisa colocar o sinal como fez antes, tá? Só precisa lembrar que é o dobro da velocidade. Isso já é suficiente. Beleza? Então, translação ou do espelho da pessoa, velocidade da imagem em relação à pessoa é o dobro. Velocidade em relação ao espelho é a mesma. Sendo que se é a pessoa que se move, a velocidade da imagem é menos a velocidade da pessoa. E se é o espelho que se move, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade da pessoa, ou é a velocidade do espelho, sem o sinal de menos, tá? Deixa eu ver aqui o que mais.
Velocidade do espelho. Eu ia falar de mais uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu me lembro o que que era. Tem rota. Ah, lembrei. Tem um caso aqui que não é bem um. É, não é bem um problema novo, né? Mas é uma coisa importante, que é o seguinte: número, número de imagens formadas por dois espelhos. Então você vai ter aqui, ó, o seguinte. Digamos que você tenha dois espelhos, que eles estejam colocados assim, ó, formando um ângulo alfa. Aí você tem um objeto aqui, ó, P. Quantas imagens de P serão formadas? O número de imagens é 360 graus sobre alfa menos 1 com alfa em graus. Se não, é 2π. É, eu não vou entrar numa coisa de detalhamento aqui pelo seguinte. Normalmente, quando acontece isso de você calcular o número de imagens formadas, é um ponto, etc. Quando é um objeto extenso, deve-se considerar ainda em que posição esse ponto está em relação à bissetriz, né, ou ao plano bissetor do ângulo. Por que isso acontece? Porque quando você começar a traçar, né, as reflexões em relação ao espelho, se esse objeto extenso estiver fora do plano bissetor, né, pode acontecer, né, que meu desenho aqui nem está proporcional, pode acontecer de ele não formar uma imagem proporcional ao objeto, né? Então, por exemplo, se esse P, em vez de um ponto P, fosse um lápis, alguma coisa assim, né? Vamos chamar aqui de P1, vamos chamar de PQ, né? Então vou só aumentar aqui o tamanho do objeto. Vamos supor que ele fosse um PQ aqui, né? Na hora que eu for formar, né, as imagens de PQ, a imagem formada nessa região atrás dos espelhos pode não ser uma imagem completa. Então, tem que se levar em consideração se o objeto está posicionado sobre a bissetriz ou não, tá? Eu não vou levar isso em consideração, e aí ele diz que se alfa é par, se a razão é par, tem que estar fora da bissetriz, se não, enfim, mas não vou levar isso em consideração, não. Todos os problemas que eu já vi até hoje em provas só levam em consideração essa fórmula e nada mais. Por quê? Porque eles pegam um ponto sem dimensão. Então ele quer o número de imagens formadas de determinado ponto. E acabou, tá? Basicamente é isso. Bom, além dessa situação envolvendo dois espelhos, tem uma outra situação que é assim. Você tem dois espelhos que formam um ângulo alfa, certo? E ele quer saber o desvio formado pelo raio quando esse raio se reflete no primeiro espelho, no segundo espelho e depois vai embora, tá? Então vou tentar aqui mostrar como você calcula isso. A primeira coisa é lembrar aqui, ó, que o ângulo de incidência ou de reflexão com a normal tem que ser a mesma. Tem que ser o mesmo. Então aqui eu vou ter uma linha, aqui é 90, aqui eu vou ter
Eu vou chamar de I1. É, vamos chamar de X, para não ficar um monte de letra com número. Vamos chamar aqui de X e aqui também de X. Então, X e X. E aqui embaixo eu vou ter outra normal de incidência. Outra normal aqui de incidência. E aí esse ângulo aqui é 90 também. E aí aqui eu vou chamar de Y. Y. Pronto. Bom, o que que eu sei? Eu sei, então, que esses dois ângulos aqui, né? Eles se relacionam com alfa da seguinte maneira. Esse ângulo aqui, ó, é 90 menos Y. Esse ângulo aqui, ó, ele é 90 menos X, certo? E se eu somar com alfa, tem que dar 180. Tem que dar 180, certo? Porque eu tenho um triângulo aqui. Bom, dá para cortar esse 90 e esse 180. E eu descubro então que alfa tem que ser igual a x mais y. Ok. Só que agora, né, eu quero descobrir esse ângulo aqui, ó. Quero descobrir esse ângulo. Por que que eu quero descobrir esse ângulo? Porque esse aqui é o raio de entrada e esse aqui, ó, é o raio de saída. Ou seja, isso aqui, ó, é o que a gente chama de desvio. Só que nesse triângulo de marrom, o desvio, ele é um ângulo externo. Então, ele é 2y mais 2x, logo, esse desvio é o dobro de alfa. Então, não importa com que ângulo, né, o raio bateu no espelho, certo? No primeiro, depois no segundo, você terá o dobro do ângulo alfa. Repare que se alfa é 180, né? Se alfa é 90, na verdade, o desvio é de 180. Ou seja, ele, se os espelhos estivessem assim, ó, se os espelhos estivessem assim, deixa eu tentar fazer o mais próximo de 90 possível, o raio faria isso, ó. Entraria assim, faria isso, depois isso, com um desvio de 180 graus, tá vendo? Certo? Porque aí o ângulo entre uma coisa e outra é de 180 graus. Tá? O máximo é isso que pode acontecer. Repare que alfa não pode ser 180, senão seria 360, né? A ida e a volta aí do teu raio, né? Ou então você pode até imaginar que ele está fazendo isso e isso, né? Ou seja, o ângulo de ida e volta seria 360, tá? Mas não é o que vai acontecer, tá? Bom, vamos lá então, deixa eu ver aqui o que está faltando. Bom, não muita coisa. Você pode estender essa ideia, eu não vou fazer isso agora, mas você pode estender essa ideia que eu mostrei aqui com 2 espelhos para 3 espelhos também, tá? Pensando aqui, depois você pensa nisso, quando você tem, por exemplo, ó, isso, isso e isso, né? E aí você tem, sei lá, um raio de luz que bata nesse espelho, depois nesse espelho, depois nesse espelho e depois sai assim, ó, cruzando o raio inicial, tá? Pensa nessa situação, vê como você pode encontrar esse esse desvio, né? Aqui é a saída, o desvio é esse aqui e os ângulos são conhecidos. Esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui é teta.
Bom, como eu já falei, o segredo é só se preocupar aqui, ó, com os ângulos aqui de incidência, depois somar os ângulos internos aí. Você já sabe o que acontece aqui, ó. Você já sabe que ângulo é esse, então eu acho que é bem razoável. O alfa vai ser esse mais esse, o teta vai ser esse mais esse. Aí você sabe que esse mais esse mais esse mais esse aqui tem que dar 360, enfim, né? Então, vou botar aqui, ó, tentar, tá? Tentar fazer esta. Beleza? Bom, e aí para fechar esse bloco, a gente vai falar sobre a rotação de um espelho e o desvio de um raio de luz quando o espelho ele gira. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos pensar aqui num espelho, então desvio, então desvio e rotação, desvio e rotação de um espelho. Bom, primeiro vamos começar com o desvio. Digamos que você tenha um espelho, né? Que esse espelho esteja assim, tentar fazer ele bem espesso aqui, e depois ele passa a estar assim, ó, tá? E aí, digamos que você tinha um raio de luz fazendo isso, ó, e saindo, e agora ele está fazendo isso aqui e saindo. Ou seja, ele antes percorria esse caminho, agora ele percorre esse caminho. Então, o desvio corresponde a, vou prolongar aqui de outra cor só para facilitar, o desvio corresponde a ele estar assim, né? Ele tinha que fazer isso, mas ele na verdade fez isso. Então esse ângulo aqui, ó, é o nosso desvio. Eu vou deixar o ângulo aqui, ó, porque fica mais fácil de ver no desenho. Então esse aqui é o nosso desvio. Pronto. Bom, mesma coisa de antes, só que agora eu sei que ângulo é esse aqui, ó, o ângulo de rotação do espelho, alfa. Aí o que que eu vou fazer? Vou escrever de novo aqui, ó, a minha normal de incidência. Deixa eu colocar aqui um roxo, acho que fica bom assim. Então, minha normal de incidência aparecendo aqui, ó. Vamos chamar esse ângulo aqui de X, esse ângulo aqui de X, aqui é 90. Ok. É, Aqui vamos colocar outra normal de incidência. Vou fazer de outra cor, deixa eu ver, verde. Não, verde já foi. Vou fazer de vermelho, vermelho. Pronto. Aqui, ó, tem aqui também uma normal de incidência, que é 90. Vamos chamar aqui de Y e aqui de Y. Tudo bem. O que que eu sei sobre esse ângulo aqui, né? Eu sei, por exemplo, que nesse triângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, deixa eu prolongar ele para ficar claro. Esse ângulo aqui, ó, né? Ele vale 90 de um lado, ó,
90 de um lado, né? E x do outro lado, né? Esse ângulo aqui vale x. Esse aqui. Ele vale a mesma coisa que esse. E aqui, ó, como aqui é y, esse ângulo aqui vale 90 menos y. Eu vou botar duas bolinhas vermelhas, que é a mesma coisa que vale aqui, tá? Então, vamos lá. Então, eu sei que alfa, eu vou colocar logo ali 90 mais x de roxo. Então, ó, 90 mais x, 90 mais x. O outro aqui, ó, é 90 menos y de vermelho. 90 menos y de vermelho. O outro ângulo é alfa, então somei aqui, mais alfa tem que dar 180. Pronto, então vou simplificar aqui agora. 90, 90, 180. Então, alfa é y menos x. Alfa é igual a y menos x. Ok. Só que agora, se eu olhar para o triângulo formado pela linha amarela e as duas verdes, eu tenho aqui, ó, né, um ângulo que também é 90 menos y, porque repare que aqui é y também, ó. Esse ângulo aqui também é y, ó. Prolongamento aqui também é y. Então esse aqui, ó, né, ele também é esse da bolinha vermelha, certo? Que é, nesse caso aí, é 90 menos y. Então aqui é 2 vezes 90 menos y. Aqui eu tenho x e x, tá vendo? Ó? O da bolinha aqui, no caso, é x. Ó. X e x. Então, o que eu tenho nesse triângulo pequeno aqui? Eu tenho 2x. Eu tenho 2x somado, né? Com 2 vezes 90 menos y, que eu fiz vermelho. Então, 2 vezes 90 menos y, mais esse gama, vamos fazer o gama de verde, mais o gama não, delta, né, que é o desvio, tem que dar 180. Vou botar o mais aqui. Então, ficamos com, escrevendo a conta, né? Vou fazer logo de verde, 2x mais 180. 180 ficou esquisito aqui. 180 menos 2y mais delta 180. O 180 vai simplificar. Então, o delta ficou sendo 2y menos 2x. Só que alfa é y menos x. Então, delta é igual ao dobro de alfa. Conclusão. O desvio sofrido por um raio é o dobro do ângulo de rotação do espelho, né? Então, se um espelho tem velocidade angular ômega, o raio se desvia, ou a ponta do raio se desvia com uma velocidade angular 2 ômega, tá? Ou seja, essa ponta aqui, ó, né, se a gente analisar em termos de rotação da ponta do raio, ó, essa ponta aqui vai se deslocar nessa velocidade aqui, ó, deslocando, fazendo um arco de circunferência de 2 ômega, enquanto o espelho se desloca com velocidade ômega, tá? E agora, finalmente, o que acontece se a gente tiver um espelho e a imagem formada por um determinado objeto
que acontece com essa imagem, quanto que ele anda, né? Porque aqui eu fiz só o raio, mas o que acontece com a imagem de um objeto? Então você vai ter lá um espelho, né? Um espelho aqui. Então vou tentar. E aí, para isso, eu vou ter que fazer uma circunferência aqui. Vai ficar mais fácil de enxergar a ideia. Fazer uma circunferência. Sim. Tá quase. Acho que assim dá para entender. Tá bom assim. Vou tentar melhorar um pouquinho. Pronto. Então, se eu pegar aqui, ó, agora um espelho centralizado na origem desse círculo e pensar num objeto que esteja posicionado sobre o círculo aqui, ó, eu quero saber o que que vai acontecer com a imagem desse objeto se o espelho girar, né? Então, eu quero saber o que que vai acontecer com a imagem desse objeto se esse espelho, se ele girar para cá, por exemplo. Bom, então, se o espelho girar de um ângulo alfa, né, em relação ao centro, e aí por isso que eu precisava desse círculo para a gente poder se apoiar nele, né? Então aqui, ó, esse ângulo aqui é um ângulo alfa, e aí a nova posição do objeto vai ser essa posição aqui, né? Ó, ângulo de 90, a distância aqui em amarelo, laranja, né? É a mesma daqui, e a distância em verde aqui, né? 1, 2, 3 aqui, ó, é a mesma daqui. Então antes a imagem estava aqui, agora está aqui, certo? Então eu quero descobrir o que que aconteceu aí com o objeto quando o espelho gira, tá? Então vamos lá. Esse aqui era o nosso objeto, ó. Essa aqui era a nossa imagem 1 e essa daqui é a nossa imagem 2. Esse ângulo aqui é alfa, né? Esse ângulo aqui, ó, é alfa. Então esse arco daqui para cá é alfa, certo? E eu quero saber o que que acontece quando eu giro de alfa. Muito bem. É, repare que se você olhar para cá, né, esse esse ângulo aqui, ó, é alfa e ele é um ângulo central. Então vamos tentar encontrar aqui um ângulo inscrito que nos permita descobrir quem é. Deixa eu ver aqui, quem é. Deixa eu melhorar esse desenho aqui. Quem é o valor de I1 e 2. Pronto. Então esse aqui é alfa. É... Bom, esse arco aqui vamos chamar de 2x. Então aqui é x, porque é ângulo inscrito. E se você vier para cá, ó, deixa eu ver aqui como que a gente pode encontrar aqui. Aqui é 90, aqui é 90. É... Se você... Eu sei que vai dar 2, calma aí. X... Eu sei que x vai dar igual a alfa
e aqui embaixo vai dar 2 alfa. Mas vamos ver como é que a gente pode chegar a essa conclusão aqui. A gente rodou ele para baixo. É um ângulo inscrito. Onde ele está inscrito? Deixa eu pensar. Isso aqui é um triângulo isósceles. Bom, deixa eu ver se ligando aqui isso me ajuda. Ó, aqui, se eu ligar para cá, triângulo isósceles. Se eu ligar para cá, acho que não. Peraí. Hum, bom, repare que esse ângulo aqui, ó, né, quando você, é, enfim, é, o que que acontece aqui, né? Quando você desenhar é, isso aqui, ó, você vai ter, deixa eu ver, ó, calma aí, acho que posso voltar aqui. Deixa eu ver se isso vai me ajudar. Isso que passa pelo centro, esse ângulo aqui, ó, todo, ele tem que ser igual a, deixa eu ver. Não, não vai me ajudar isso. Peraí, eu acho que eu me perdi aqui no meio do caminho. Aqui é alfa, é 2x. Se aqui é alfa. Talvez se eu ligar aqui, ó, daqui para cá, se aqui é alfa, aqui é alfa sobre 2. Rapaz. Bom, eu vou deixar só o resultado para não perder muito tempo. Com certeza, esse arco aqui, ó, vou colocar aqui. Esse arco aqui, ele vai ser o dobro desse arco aqui, tá? Isso aí com certeza. Só não estou enxergando o porquê agora. Mas esse cara aqui, ó, ele vai ser alfa e esse aqui vai ser 2 alfa. Então deixa eu tirar isso aqui daqui. Talvez se eu pensar aqui diretamente no porquê, vai dar certo. Aqui é 2 alfa, aqui é alfa. É, deixa eu ver, dar uma última tentativa aqui. Talvez tirando a normal, eu acho que isso vai me ajudar. Tá, ó, imagem 1, imagem 2. O ângulo ali é X, aqui é alfa. Não estou conseguindo ver agora de primeira. Acho que se eu olhar para cá, ó, isso aqui é 90 menos alfa, acho que isso já resolve o problema, ó. Aqui, ó, eu acho que é isso, pronto. Esse ângulo aqui, ó, ele vai ser, deixa eu dar uma ampliada aqui. Talvez eu estivesse me concentrando no lugar errado. Aqui, ó, isso é 90 menos alfa. Então aqui é 90 menos alfa. Então aqui é alfa. Então aqui é 2 alfa. Pronto. Foi o que eu disse. Tem a ver com o ângulo inscrito. Mas, ó, de novo. Esse ângulo aqui é alfa. Então, nesse triângulo pequeno, aqui é 90 menos alfa, que acabou ficando sem espaço, né?
Deixa eu melhorar aqui a escrita, vou aumentar um pouquinho. Ó, 90 menos alfa. Então, do outro lado é 90 menos alfa, que é 90, aqui em cima é alfa. Então, se aqui em cima é alfa, o arco aqui é 2 alfa. E aí morre o problema, de qualquer jeito. Eu me lembro que tem outra solução, mas eu acho que essa é a mais rápida e mais direta, talvez. É que eu acho que eu estava me concentrando no aspecto errado. Mas, enfim, é isso. Eu tinha dito o teorema certo, já sabia do resultado. Era só uma questão de visualizar a demonstração. Bom, então, se o espelho gira de alfa, a imagem percorre um arco de 2 alfa. O que quer dizer que, se a velocidade angular do espelho é ômega, a velocidade angular com a qual a imagem se desloca é 2 ômega. Tá? Então, esse aqui é o espelho. Essa aqui é a imagem. Pronto. E com isso, aqui é o espelho, aqui é o espelho. Tá? Imagem, imagem, acabou. Aqui é o centro. Que é o raio. Nem precisei, né? Do raio. Achei que ia usar, mas não usei. É isso. Finalizando aí esse segundo bloco, falei aí sobre, né, reflexão e espelhos planos. Leis da reflexão, o raio incidente e refletido normal estão no mesmo plano, são coplanares. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, o que quer dizer que a normal é uma bissetriz. A imagem se forma cruzando raios de luz, nesse caso a imagem é real. Mas no caso de espelhos planos, elas sempre se cruzam em prolongamentos. Lembrando que a imagem sempre vai ser conjugada a uma mesma distância do espelho que o objeto, né, está do espelho. Né? Eu falei isso aqui. Né? Então, só para ficar claro aqui, que eu gosto de deixar isso em destaque. Então, isso aqui é importante. Então, vamos lá. Tá? Então, guarde essa informação aqui. Falamos sobre objetos extensos, principalmente do enantiomorfismo. Isso já apareceu aí na EAR, por exemplo. Falamos sobre o campo visual, falamos sobre a distância que a luz percorre, que é mínima. Falamos sobre a translação de um espelho, velocidade da imagem, velocidade do espelho. Falamos sobre a translação do objeto também. Falamos sobre o número de imagens formadas. Falamos sobre o desvio e rotação do espelho, o desvio do raio de luz. E sobre o deslocamento da imagem, que foi o último tópico aqui, que eu dei aí uma demorada para calcular o ângulo, mas eu já sabia que era 2 alfa. Então, deslocamento da imagem, que é mais uma questão de visualização, né? Tá? Então, fica aí, tá? Tudo que precisava para você entender o básico sobre espelhos planos. Bom, até o próximo bloco. Vejo vocês aí em breve. Espero que tenha ficado claro aí. E é isso. Próximo bloco a gente vai falar sobre força magnética, sobre partículas carregadas, tá? Vai ser um bloco um pouco menor, porque as fórmulas são menos... existem menos fórmulas, mas aí dá para a gente dar alguns exemplos interessantes envolvendo esse assunto. Beleza? Até o próximo.